Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje é a nossa aula de geometria, atividade 36, a gente vai falar um pouquinho sobre o quadrado, tá bom? Velho conhecido aí de vocês, todo mundo já conhece, né, o que que é um quadrado, gente. Então, a gente vai mais formalizar os conceitos aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Um quadrado, gente, nada mais é do que um polígono de 4 lados, né? Deixa eu marcar aqui para vocês. Um polígono de 4 lados. Todos os lados são congruentes. O que que significa ser congruente, gente? Significa que todos os lados são iguais, tá bom? Tem a mesma medida. E também todos os ângulos internos são retos. O que que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus, ok? Então, se a gente olhar aqui para o desenho desse quadrado, desse primeiro quadrado aqui que eu desenhei, nós temos um polígono de 4 lados, então, ok. Todos os lados são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Se vocês repararem aqui, ó, todos os lados medem, aqui eu coloquei L, né, para representar o tamanho do lado. Todos têm o mesmo lado, todos medem L. Todos os ângulos internos são retos, ou seja, isso aqui significa que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, não é mesmo? Todos os ângulos são retos. Belezinha, então, né, pessoal? Então, só recapitulando, quadrado é um polígono que tem todos os lados. Tem 4 lados, né? Todos os lados congruentes, ou seja, iguais, e tem todos os ângulos internos que são retos, ou seja, tem 90 graus. Beleza? Agora, vamos ver aqui os elementos de um quadrado. Vou marcar aqui para vocês. Elementos de um quadrado. Quais são os elementos? Quais são as coisas, né, as características que compõem um quadrado? Bom, são os lados, que a gente já sabe, né? Por exemplo, deixa eu tirar aqui a caneta. Esse aqui, ó, é um lado, é o lado AB, a gente chama ele assim, né? AB. Esse aqui é um outro lado, é o lado BC. Esse aqui é o lado CD. E esse aqui é o lado DA. Ok? Então, nós temos 4 lados e a gente pode chamar eles dessa forma. Nós temos também os ângulos, né? Que vocês já conhecem, aqueles ângulos retos aqui dentro, que eu já mostrei no primeiro desenho. Os vértices, gente, o que que é o vértice? O vértice é esse pontinho de encontro entre os lados, ok? Então, aqui nós temos, deixa eu fazer de outra cor. O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D, tá bom? Vértices são pontos. Vou colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem. São os pontos onde os lados se encontram, ok? E as diagonais, por último. O que que é a diagonal, gente? É a reta que liga, ó, esses pontos, os vértices opostos, né? Olha só. Então, nós temos aqui uma diagonal, vou colocar aqui uma diagonal, é a diagonal AC, porque liga o ponto A até o ponto C. E temos também a outra diagonal, que é a diagonal BD, que liga o vértice B ao vértice D, beleza? Bom, gente, agora o nosso próximo assunto, a gente vai falar sobre o perímetro do quadrado, ok? Lembrando vocês que, ó, que o perímetro é a medida do contorno de uma figura geométrica, ok? Então, o que que é o perímetro? É a soma de todos os lados da nossa figura. A nossa figura é um quadrado, né? Então, como que vai ser o perímetro, gente? Eu vou somar todos os lados. Na nossa figura aqui, a medida do lado está representado pela letra L, né? Porque eu não sei, pode ser o 5, pode ser 10 metros, 5 metros, 5 centímetros. Então, a gente coloca a letra L para representar como se fosse qualquer valor. Mas lembrando que todos estão representados pela letra L, ou seja, todos os lados têm a mesma medida, ok? Então, coloquei aí para vocês, ó, que a fórmula, né? A gente pode utilizar como se fosse uma fórmula para calcular o perímetro de um quadrado, ok? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, o perímetro do quadrado. Nada mais é do que a soma de todos os lados, né, gente? Isso aí nem precisa, essa fórmula nem precisa decorar, porque é só você lembrar que você tem que somar todos os lados
da figura. Vamos fazer um exemplo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui com vocês agora. Um quadrado aqui, em que cada lado mede 2 centímetros, tá bom? O lado é 2 centímetros. Então, qual é o perímetro deste quadrado? Bom, perímetro é só eu somar todos os lados, não é mesmo? Então, perímetro vai ser igual a 8 centímetros. Vamos falar de área agora do quadrado, tá, gente? Só um minutinho. Agora, gente, a gente vai ver sobre a área do quadrado. Já vimos sobre o perímetro, vamos começar a estudar a área. Lembrando vocês que a área é uma medida de superfície, não é mesmo? Enquanto no perímetro a gente calculava o contorno da figura, não é mesmo? A gente somava essas linhas aqui de fora da figura. Agora, na área, a gente está falando a superfície dela, ou seja, tudo que está dentro do contorno da figura. Essa é a área, beleza? Para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar um lado pelo outro. Gente, no quadrado, todos os lados são iguais, não é mesmo? Então, não importa qual lado você pegue para multiplicar, desde que você multiplique um lado pelo outro lado, ok? Então, assim como eu coloquei aqui na fórmula, basta multiplicar L vezes L, um lado pelo outro. Vamos ver um exemplo? Que eu tenho aqui um quadrado que os lados dele medem 2 centímetros cada um. Qual é a área desse quadrado? Qual é a medida da superfície desse quadrado? É só eu fazer um lado vezes o outro lado, ok? Então, a área seria 2 vezes 2, que é 4 centímetros quadrados, tá bom? Como área é uma medida de superfície, a gente tem que lembrar de elevar o quadrado à unidade de medida. Bom, pessoal, é isso, tá bom? A aula de hoje, a gente viu aí os elementos de um quadrado, a área e o perímetro. Coloquei alguns exercícios lá na plataforma para vocês fazerem que envolvem esses conceitos que a gente estudou, tá bom? Qualquer dúvida, a gente tira no dia da nossa aula online. Tchau, gente!